adquire. E olha a qualidade, ó, limpinha, limpinha. Pois é. Imagem limpa. Olá, meus amigos internautas do Rondônia ao Vivo, muito boa tarde. Seguindo nessa linha, nesse ritmo do Eleições 2020, um processo eleitoral que continua, que permanece aqui na nossa capital, estamos recebendo aqui nos estúdios do Rondônia ao Vivo o prefeito Hildon Chaves, candidato à reeleição pelo PSDB. O prefeito que passou para o segundo turno do pleito, vai disputar uma nova eleição agora em 29 de setembro com a candidata do PP, a candidata Cristiane Lopes. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo aqui ao Rondônia ao Vivo. Boa tarde, Cícero. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo, conversando com a população e falando de um tema tão importante a todos nós, que são as eleições, a condução do nosso município nos próximos 4 anos. Boa tarde, Porto Velho. Prefeito, essa nossa entrevista é justamente para uma conversa descontraída, digamos assim, em relação a esses 2 dias após o pleito, embora o senhor esteja envolvido no processo eleitoral, o senhor continua em campanha, porque assim tem que ser até o dia da eleição do segundo turno, mas eu gostaria que o senhor colocasse para a gente sobre essa sua votação. Isso foi uma surpresa? Ou o senhor imaginava uma votação em primeiro turno maior do que o senhor fez na eleição passada, diante de um trabalho realizado? Como é que o senhor define esses números do primeiro turno para o candidato Hildon Chaves? Bom, Cícero, fazer uma comparação, são 2 eleições completamente diferentes. Na eleição de 2016, eu era o estreante. Foi a minha primeira campanha eleitoral, a minha primeira eleição. Eu nunca tinha concorrido antes para nenhuma eleição, vereador, deputado, prefeito, etc. Então, assim, foi diferente. Nós tivemos uma votação bem maior com relação ao ano passado, e esses 75 mil votos, eles, fazendo uma comparação, eu não lembro exatamente a votação que eu tive, mas foi mais de 50 mil votos. 56, se não me engano. 56 mil votos na eleição passada, e nós éramos, tudo bem que era a primeira eleição, mas nós também chegamos em primeiro turno, e chegamos com 56 mil votos, e numa eleição eu acho que nós éramos 6 candidatos, salvo engano, 6 ou 7 candidatos. E nessa eleição nós éramos 15 candidatos. Então, com 15 candidatos, e ter chegado aí bem próximo dos 75 mil votos, não deixa de ser gratificante. Nós esperávamos chegar na frente, mas não com uma margem tão expressiva, com uma margem tão grande. Sabíamos que matematicamente era quase impossível um primeiro turno, por conta da quantidade de candidatos. Nós sabíamos que a abstenção seria alta, isso já vinha sendo anunciado pelos órgãos de imprensa, que havia uma previsão de uma abstenção um pouco maior, substancialmente maior, mas eu agradeço aos quase 75 mil porto-velhenses que votaram no 45, por acreditar que o 45 é a melhor opção para Porto Velho. E, enfim, o nosso projeto não pode parar, Porto Velho não pode retroceder, e eu agradeço a todos os porto-velhenses e vamos sim continuar avançando. Prefeito, no domingo, quando o senhor foi votar, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, a gente conversou muito rapidamente, logo após o senhor ter depositado o seu voto, e o senhor chegou a colocar essa possibilidade de, quem sabe, vencer o pleito no primeiro turno. O que fez o senhor ter essa confiança? Um respaldo da sociedade diante do trabalho que o senhor vem fazendo, o senhor ter estado nas ruas, estado com a população? Isso a gente via nas ruas, mas da mesma maneira que nós acabamos cruzando com centenas e centenas de eleitores e pessoas nas reuniões, milhares de pessoas, quando nós falamos para alguns milhares de pessoas no pleito público, a gente não tem como separar quem se absteve de votar e não. Mas no calor das ruas, no contato direto com o eleitor, nos dava essa impressão. E se a abstenção tivesse sido menor, não tivesse sido, eu acho que nós fomos aí uma das maiores abstenções no Brasil. 90 mil, né? É muito. 90 mil, quase um terço. De cada 3 eleitores, um não foi votar. Exatamente. Então, isso eu acredito que
ficou difícil de fechar essa conta com essa ausência tão grande de eleitores, com essa ausência tão grande. O senhor acha que isso se mantém no segundo turno? Esse número de pessoas, digamos assim, desinteressadas pela eleição? Eu acho que não. Eu acredito que nós devemos ter uma abstenção menor, porque agora nós temos dois candidatos. Uma eleição com 15, eu imagino que isso, veja bem, eu não sou sociólogo, nada, eu imagino que isso seja uma questão natural. Se você tem 15 opções, aí talvez às vezes você não consegue escolher ninguém. Porque é tanta opção que eu imagino que seja isso. Porque nós realmente tínhamos candidatos para todos os gostos. Exato. Assim, tinha de tudo. Então, assim, mas agora a coisa afunilou. Então, eu acredito que a população, ela presta mais atenção, ela presta uma atenção especial no segundo turno. Porque agora, ou é A ou é B. Agora, justamente em cima disso que o senhor está falando, muda alguma coisa na sua estratégia de campanha nesse segundo turno? O senhor tem que fazer, no seu entendimento, o senhor acha que tem que fazer algo diferente para conquistar o eleitor, ou o senhor mantém essa postura já desempenhada no primeiro turno? Eu acho que eu acredito que a estratégia é a mesma. Porque quem é candidato à reeleição, muito mais do que propostas para o futuro, tem que demonstrar o que realizou na primeira oportunidade que teve. E a população de Porto Velho, aliás, eu fui o prefeito na época, o mais votado da história de Porto Velho. Nós ficamos em primeiro lugar entre as 18 capitais que ocorreu o segundo turno no ano passado. Fomos também nesse quesito mais votado na eleição passada, onde houve o segundo turno. Então, assim, a população de Porto Velho já conhece o prefeito Ilmo. Quer dizer, nós não somos nenhuma novidade e nós temos que mostrar o que fizemos. Como, por exemplo, o maior programa de asfaltamento da história de Porto Velho. O senhor acha que isso foi o carro-chefe da sua campanha, a pavimentação? Eu tenho certeza absoluta, porque, Cícero, quando nós assumimos a prefeitura em janeiro de 2017, Porto Velho precisava de 550 quilômetros de asfalto. É um absurdo. Em média, nos últimos 20 anos, se asfaltou aproximadamente 40 e poucos quilômetros por mandato. O prefeito que mais fez foi o Roberto, salvo engano. No segundo mandato fez 52, 55, alguma coisa assim. Então, assim, claro, cada um deu a sua colaboração. Mas em razão do déficit enorme, nunca Porto Velho, por mais que se fizesse, nunca iria aparecer esse asfaltamento. Então fizemos muito asfalto. E isso está em andamento ainda e nós estamos prontos para continuar avançando. Hoje, Cícero, eu me sinto muito mais preparado do que há 4 anos atrás. Há 4 anos nós tivemos que organizar a máquina, nós tivemos que organizar a casa, conhecer as entranhas da gestão pública, conhecer os meandros, os detalhes. Levamos muitas experiências, muitos princípios da iniciativa privada para a área pública. A imensa maioria é muito parecida. É fazer mais com menos, ter uma gestão financeira austera, enfim, administrar bem os recursos que se tem à disposição, que no caso do serviço público são da população, são do povo. Então isso aí não muda. Agora, algumas coisas são muito diferentes, como por exemplo o tempo. Eu digo que 1 hora no serviço público não tem 60 minutos, ela tem muito mais. Porque tudo é mais demorado, tudo é mais lento. Até porque é mais burocratizado. Não é culpa do servidor, é o sistema que é muito amarrado, muito emperrado. Então, a gente não consegue fazer as coisas no ritmo que a gente quer. Então, se a gente resolver... É diferente de ter uma empresa como o senhor sempre Exatamente. Teve uma empresa que decide na hora, paga na hora, compra na hora. Você decide comprar um carro, você vai e compra. Você decide agora e amanhã você está com o carro. Ou no máximo 2 dias, porque tem que fazer a revisão, aquela coisa de entrega e tal. Mas, enfim, é fato. Então, dentro do serviço público, tudo é mais burocrático, tudo é mais lento. As coisas não acontecem e isso, para mim, que sou muito acelerado, isso causa, às vezes, uma angústia, porque você vê que as coisas precisam ser feitas e, às vezes, você não consegue. Agora, sobre isso que o senhor falou, a questão do compra na hora, eu até vou lhe perguntar sobre uma questão que lhe aborreceu muito, inclusive o senhor foi para as redes sociais criticar essa postura do governo em relação à máquina que o município estava sendo usada, mas isso eu gostaria que o senhor respondesse depois. O senhor vem colocando diariamente nas suas lives, enfim, nos eventos que o senhor participa, a pavimentação de 250 quilômetros, o asfaltamento de 250 quilômetros de vias, de ruas aqui na nossa capital.
O senhor acha que um eventual mandato confirmando, os eleitores confirmando o seu nome para uma próxima gestão, lhe dando mais 4 anos, o senhor consegue concluir esses 250 quilômetros ou isso é um processo que depende de muita coisa? Pode avançar nos 250? Pode avançar muito ainda, Cícero. Hoje a casa está organizada. Porque tem muita gente, desculpa lhe interromper, tem muita gente, o asfalto está aqui em frente à minha casa, mas e aqui na minha? Claro, eu imagino que o senhor tenha sido cobrado durante a campanha. Esse é meu calo, Cícero. Por quê? A Dona Maria não tem o asfalto, não chegou até a rua dela, mas chegou na rua da irmã dela, chegou na rua do irmão, chegou na rua da filha, chegou na rua da amiga e não chegou na casa dela. É o que eu tenho dito. Para as milhares de Donas Marias que nós temos aqui em Porto Velho, eu tenho dito o seguinte: a cada bairro que nós asfaltamos, a cada rua que nós asfaltamos, nós estamos chegando mais perto da rua ou do bairro que não foi asfaltado. Nós teríamos que ter começado de algum ponto. Teria que iniciar. Então, sem sombra de dúvidas, hoje nós estamos mais perto. Aonde o asfalto não chegou, ele vai chegar. E hoje eu não assumi esse compromisso durante a campanha de 2016, durante a eleição anterior, por uma razão muito simples: eu não sabia o que eu ia encontrar na prefeitura. Hoje não tem mais casa para arrumar, a casa já está arrumada, a máquina já está azeitada, já está trabalhando, está rodando. Então hoje é só dar continuidade. No nosso caso, na posição de candidato à reeleição, e dentro deste tema, Cícero, nós vamos asfaltar ainda até por volta do dia 30 de novembro. É uma data... Antes da chegada da chuva. Ela já está chegando. Ela já chegou, mas ela começa a se intensificar a partir de novembro. Então nós vamos interromper e se a população de Porto Velho continuar apoiando o nosso nome, continuar nos prestigiando com o seu voto, como aconteceu no primeiro turno, e a tendência é que isso se mantenha, nós estamos numa tendência de alta, eu posso afirmar que lá por volta do dia 1º de março, no início da primeira semana de março, nós já recomeçamos esse trabalho. Passado o período da água, o trabalho é retomado. É retomado. Em paralelo a isso, com o Plano Municipal de Saneamento Básico. A questão da máquina, prefeito, para a gente não esquecer. A máquina que o senhor, inclusive numa live, o senhor já disse, já autorizei a compra de uma máquina. A máquina está chegando. Vai desempenhar o serviço que vinha sendo feito pela máquina do governo. Nós perdemos um pouco de capacidade operacional com a retirada dessa máquina que estava com a prefeitura desde o governo Confúcio, lá em 2017, salvo engano. Mas enfim, nos ajudou bastante durante o período que ela esteve conosco, ok? Eu não acho que foi uma postura, a melhor postura, mas enfim, a máquina realmente não era nossa, era do governo. Então, nós esperamos que faça um bom uso e que use até que o próprio governo até use também a máquina, este maquinário, e faça um pouco de asfalto em Porto Velho, porque Porto Velho também é Rondônia. Porto Velho não é um município apartado do estado de Rondônia. Aqui vivem 530 mil pessoas, 530 mil habitantes, quase um terço do estado de Rondônia está aqui na nossa capital e está sob nossa gestão. Mas com relação a essa questão da infraestrutura, nós adquirimos uma máquina zero quilômetro, uma máquina muito mais moderna, com o dobro de capacidade operacional. É uma máquina que asfalta simultaneamente 6 metros de largura. Ela tem uma produtividade melhor muito em relação... melhor, mais moderna, mais econômica em termos do asfalto, sai mais barato e, portanto, a gente vai poder fazer mais asfalto. Mas o mais importante é que nós estamos já com um mapeamento, Cícero, de todos os pontos de alagamento de Porto Velho. Esta eleição está ocorrendo num momento atípico, num momento onde há mais chuvas e, portanto, mais algumas alagações. E, em razão do programa eleitoral, às vezes é necessário lembrar que não fomos nós que inventamos alagamento. Os alagamentos que ocorrem em Porto Velho não começaram a ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2017. Eles não começaram a acontecer na nossa gestão. Isso é um problema histórico que demanda uma abordagem muito intensa, tem que ser resolvido, mas não se resolve do dia para a noite. Então isso aí, nós estamos com esses pontos mapeados, concluímos o Plano Municipal de Saneamento Básico, então logo passe as eleições, nós vamos sancionar
esse projeto por decreto, ele precisa passar pelo Conselho Municipal de Saúde e a partir daí sim, aí nós podemos utilizar as informações desse plano. É um plano bastante robusto e que vai nos ajudar muito. Já resolvemos alguns pontos de alagamentos importantes em Porto Velho. Um deles é entre ruas, Rio de Janeiro e Rio Madeira. Nós tivemos um pequeno alagamento agora recentemente, mas nós tínhamos manilhas de 40 centímetros, substituímos todas por manilhas de 80. Dependendo do volume de chuva e do tempo, então uma chuva muito rápida e muito intensa, nós vamos ter problemas de alagações, sim, mas passageiro. Na Rio de Janeiro nós tivemos uma chuva intensa, não teve problema. Depois nós tivemos uma outra chuva, aconteceu um pequeno alagamento por uns 15 minutos, de aproximadamente 20 centímetros. Mas isso já chegou, o espectador que nos assiste nesse momento lembra, foi feita imagem, tinha até um barco, um ônibus praticamente até a metade da água, enfim. Isso não acontece mais. Pode acontecer algumas situações pontuais, podem, mas isso acontece em São Paulo, acontece em Belo Horizonte, acontece no Rio de Janeiro, acontece em todos os lugares do Brasil. Então, isso é comum. O senhor tem um levantamento de uma equipe técnica, justamente porque que tenha lhe passado isso, do tempo que levaria, a necessidade de anos, se fosse o caso, para... Eu acho muito difícil extinguir, porque nós estamos numa região onde vem um volume muito grande de água, em chuvas intensas. Cícero, é o seguinte, nós temos o alagamento recorrente, aonde não tem drenagem, aonde normalmente não tem asfalto, aonde, enfim, onde a população está desassistida. Então isso existe. Resolvemos muitos pontos, mas ainda tem muita coisa para fazer. E é para isso que serve uma reeleição, é para isso que serve um segundo mandato, para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Mas nós temos situações, então, por exemplo, uma chuva muito intensa num curto espaço de tempo. Então, às vezes chove em uma hora, tipo a metade do que estava previsto o mês inteiro. Tá. Vai alagar, não tem jeito. Então, isso é uma situação. Uma coisa é a situação recorrente. Isso aí precisa ter drenagem, etc. É 100% de garantia que nunca mais vai alagar? Não, pode acontecer. No caso de uma chuva intensa, e isso acontece em qualquer lugar do mundo. Não, mas aí não é escoamento que existe também. Exatamente. E existe uma outra situação que normalmente acontece lá do final de janeiro, fevereiro para frente. Quando o Rio Madeira está muito alto e se tiver uma chuva um pouco mais forte, vai acontecer. Por quê? Porque toda a drenagem que é feita em Porto Velho, a água acaba chegando no Rio Madeira. Tem um ditado que toda a água vai para o mar? Então vai para o Rio Madeira e na sequência acaba chegando na foz do Amazonas. Então essa água tem que entrar no Rio Madeira. Se o rio está alto, o rio está nesse nível e os igarapés estão aqui embaixo, ele não consegue romper. Aí essa água, ela retorna. Então isso vai acontecer em situações excepcionais. Então, mas de qualquer maneira, 80, 90% dos problemas de alagamentos recorrentes, os alagamentos normais têm como ser resolvidos, sim. Agora, é preciso tempo e recursos. Dentro do nosso planejamento para o ano que vem, Cícero, nós temos tempo ainda? Como é que está? Temos tempo. Dentro do nosso planejamento, Cícero, é o seguinte, a obra de drenagem, primeiro, é uma obra que político normalmente não gosta de fazer, porque fica enterrado, não aparece, e não vê, né? Exatamente. Ninguém vê. E causa transtorno enquanto faz. Nós estamos hoje com uma obra imensa de drenagem na Rio de Janeiro, na parte que não é asfaltada, até o Orgulho do Madeira. Então aqui é uma obra que vai resolver um problema extraordinário ali naquela região. Fizemos a galeria do Flamboyant, está todo drenado. Enfim, avançamos muito, mas qual é o nosso planejamento? É terceirizar as obras de drenagem pela contratação, através da contratação de várias empresas, ou mais empresas, para que as empresas iniciem esse processo de drenagem. Um consórcio? A sua ideia é fazer um consórcio? Não na figura do consórcio, fazer por lotes. Por lotes. Por lotes. Então, o bairro tal é o lote A, o bairro B, enfim. Hoje a prefeitura tem uma estrutura, tem condições, tem crédito, a prefeitura é saudável. Nós somos a segunda prefeitura do Brasil em investimento próprio.
Então, o nosso planejamento eu gosto de falar o que a gente vai fazer e como. Nós temos uma capacidade de asfaltamento extraordinária. Nós conseguimos asfaltar aí tranquilamente 8 até 10 quilômetros por mês, nós conseguimos fazer. Então, a ideia é soltar... Mas isso agora, janeiro e fevereiro... Não vai, não tem jeito. Tem que parar. Aí não dá, tem que parar. No máximo um recapeamento, um tapa-buraco, que esse ano vai ser muito menor, porque a gente já recapeou as principais ruas e avenidas de Porto Velho. Aliás, o tapa-buraco é caríssimo, é inviável. Mas esse é um serviço emergencial que vai ser mantido. Isso aí nós conseguimos fazer. Mas aonde não tem asfalto, eu não consigo fazer a terraplanagem, porque está molhado. Então não tem como fazer. Mas recapeamento a gente consegue fazer. Então assim, a ideia é a prefeitura executar diretamente o asfalto, dentro do que é possível, claro, sozinho a gente não consegue, mas a gente executa o asfalto, que é a parte mais cara. E a parte mais barata e mais chata, demorada, e que a gente tem dificuldade de fazer, é a parte da drenagem. Então a ideia é soltar a drenagem na frente e a gente vir asfaltando. Então isso é possível, a Prefeitura de Porto Velho hoje está preparada para isso. Nós já fizemos, de certa maneira, isso juntamente com drenagem. Isso aconteceu no Mariana, aconteceu no Flamboyant, aconteceu em diversos bairros de Porto Velho. Porque nós temos a drenagem superficial e a profunda. Então, onde há algum tipo de gravidade, de declive, por menor que seja, essa drenagem é por sarjeta. Nós tivemos ainda uma certa dificuldade, e vamos resolver isso também terceirizando, isso vai ter que ser terceirizado, a questão de meio fio sarjeta. O asfalto é o mais caro. É o mais caro e o mais difícil. Mas nós temos uma expertise para fazer o asfalto. Agora, só que a capacidade de fazer o meio fio sarjeta não acompanha a de fazer o asfalto. Não tem como fazer o asfalto sem isso nós vamos ter que penais. buscar parceiros privados e fazer o mix. E com isso a gente consegue uma condição financeira que seja viável para a prefeitura e que a gente consiga atender a população. Então, assim, a gestão é equilibrar as demandas com as melhores soluções possíveis, sempre, como eu sempre falei, fazendo mais com menos. É possível. Prefeito, voltando para a questão do segundo turno, o apoio que o senhor recebeu, público, divulgado, do candidato Vinícius Miguel do Cidadania, como é que o senhor recebeu? E também do Coronel Ronaldo. Então, eles, os dois estão... Vamos lá, chega lá, vamos lá. Primeiro o candidato Vinícius... Por isso que eu falei que eu sou agoniado. Não, a gente tem um tempinho ainda. O candidato Vinícius Miguel, eu acompanhei a entrevista dele, a conversa, a reunião do senhor com ele, onde até me chamou a atenção que ele coloca que existem muitos pontos em comum de projetos que ele gostaria de encampar, que o senhor também segue nessa mesma linha de raciocínio. São políticas que qualquer governante encampa. São políticas de defesa das mulheres, das populações ribeirinhas, das populações mais distantes, mais afastadas. Não é nada muito diferente do que nós já estamos fazendo também. Então, são um encontro programático. Eu achei muito importante a vinda do Vinícius e também do Coronel Ronaldo. Nesse momento, este apoio nos sensibiliza muito. São apoios muito importantes, porque são candidatos que as plataformas de governo, a postura desses candidatos, são muito alinhadas, muito semelhantes a nossa. Quer dizer, ambos pregam probidade, honestidade, respeito ao dinheiro público, respeito à população de Porto Velho, e de uma forma muito transparente, sem demagogia. Eu vejo verdade nas palavras tanto do Vinícius quanto do Ronaldo Flores. E isso é muito semelhante ao que nós estamos fazendo. Então há uma aderência, sim. Eu me sinto muito orgulhoso. Nós não vamos buscar outros apoios, porque não há essa aderência. Então existem mais pontos de discordância do que de concordância. Agora o senhor falou na questão de postura justamente sobre isso, o senhor elogiou a postura de ambos os candidatos em relação ao primeiro turno, ao comportamento e à preocupação em apresentar propostas e deixar de lado ataques, enfim, a crítica ela tem que existir, se não houver crítica, a democracia não funciona. Não, tem que funciona, ter a crítica. Não existe unanimidade. Agora, o senhor enalteceu isso, eu vi uma transmissão sua, onde o senhor coloca isso, de que ninguém fugiu do tom
do respeito. Do respeito. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não podemos disputar uma eleição com golpes baixos. Inclusive, nós fomos vítimas, se posso falar nesse momento, agora, recentemente, de uma arapuca, de uma armação. Nós fomos procurados por assessores da outra candidata, da candidata, alegando que, em razão do seu estado de saúde, e nos pediram a gentileza de abrirmos mão de participar, principalmente nesse próximo debate. Como que não aceitaríamos isso? E de pronto eu determinei, Cícero, determinei que se suspendesse todos os trabalhos, toda a preparação para esse debate. Aliás, prefeito, por uma questão de cavalheirismo e uma questão humanitária. Não, eu jamais iria participar de um debate ou ir sozinho a um debate me aproveitando de uma questão de saúde do nosso oponente, da nossa oponente, no caso aqui especificamente. E enquanto tomávamos essas providências, participaram, esta mesma equipe de assessores participou, ou assessores diferentes, mas da mesma candidata, participaram da reunião que era a pré-condição ao encaminhamento de representantes ou o próprio candidato na reunião na SIC TV. E com isso nós ficamos fora do debate. Sinceramente, eu acho que foi um golpe baixo. Agora, o senhor tocou nessa questão. Eu fico indignado com isso. Eu até ia lhe questionar sobre isso, né? Se o senhor em algum momento tinha se pronunciado de não querer ir nesse ou naquele debate, ou privilegiar quem quer que seja. Eu ia lhe perguntar, depois o senhor pode responder sobre isso. E gostaria de avisar o amigo internauta do Romano ao Vivo, que conversando com o nosso diretor aqui, o Paulo Andreoli, a gente tratou dessa questão justamente assim, quando as assessorias, a assessoria da candidata Cristiane, que vai disputar o segundo turno com o candidato Edon Chaves, nos disse que estava avaliando, vendo a questão dela participar nos debates. A primeira coisa que a gente pensou, prefeito, foi justamente nisso. Poxa, se a candidata vai estar em 2 ou 3 debates, eu acho bom a gente segurar justamente porque ela vem se recuperando de um problema muito sério, claro. É um problema muito sério, né? Então ela está nesse processo de recuperação e o debate é cansativo, ele demanda uma atenção redobrada, enfim, você tem que pensar o que vai dizer, você tem que prestar atenção no que está sendo perguntado, no questionamento. Você está corretíssimo, Cícero. Eu acredito a nossa vitória na eleição passada, por exemplo, aos debates. Então isso é importante, mas é muito extenuante. Então o senhor não teria interesse nenhum em fugir de uma troca de ideias? De maneira alguma. Participamos lá e acredito que tivemos uma bela participação, acredito que fomos um dos vencedores, se é que se pode usar essa expressão, do debate do Rondônia ao Vivo. E, aliás, foi um debate fantástico. Teve alguém aqui e acolá que saiu um pouco da linha, mas faz parte. Então, assim, nós não temos problema nenhum com relação a isso. Agora, diante do pedido que nos foi feito, não imaginávamos que era uma arapuca. Então, assim, isso aconteceu, isso é a mais pura verdade. Não teríamos por que não nos furtar do debate. Não. Houve esse pedido, houve as ponderações do estado de saúde. Eu não tenho conhecimento do estado de saúde, mas os assessores da candidata nos falaram isso e pediram se nós faríamos a gentileza de abrir mão desse tempo. Porque nós poderíamos ir sozinhos, mas eu não faria isso. Nós estamos em condições de igualdade. Nós dois temos 5 minutos de televisão, de manhã e à noite, fora as inserções na TV e no rádio. Então é tempo mais do que suficiente para a população de Porto Velho conhecer a nós dois. As nossas propostas, 5 minutos de televisão é muito tempo. É muito tempo. Até para gravar isso aí é um problema. Isso consome boa parte do nosso tempo, essa gravação. Você é um profissional de televisão, você sabe. É diferente o ao vivo do gravado numa campanha eleitoral, porque no ao vivo você demanda uma produção gigantesca, fazer 5 minutos. No ao vivo você às vezes sai uma palavra fora de contexto, mas você fica à vontade, você tem improviso. Agora, o programa gravado... Não, tem toda uma produção por trás. Tem toda uma produção por trás, isso é muito trabalhoso. Mas, enfim, são coisas da política, nós vamos continuar avançando e estamos confiantes na vitória no próximo dia 29, porque eu acredito que os homens e mulheres de bem da nossa cidade, Cícero, vão abraçar a continuidade deste projeto. Avançamos muito e nós temos hoje uma cidade diferente. Porto Velho hoje é uma cidade melhor. É uma cidade mais limpa, mais iluminada, mais humana, com mais infraestrutura,
Tem muita coisa para fazer? Tem. Vamos resolver todos os problemas no próximo mandato? Não. Isso não é possível. Mas nós vamos avançar muito, isso sim, é factível. Prefeito, nós temos 1 minuto para fechar os 30 minutos dessa entrevista. Eu gostaria de lhe perguntar, o senhor pode fazer essas considerações, mas lhe perguntar também sobre, confirmando o seu nome para a reeleição, qual é a primeira coisa que o senhor pretende fazer o ano que vem, que o senhor não conseguiu fazer e que acha que com mais 4 anos o senhor vai... Não, agora eu posso encampar isso aqui. Nós temos várias áreas que a máquina já está rodando. Já está com, que não demanda mais tanta atenção do prefeito. Mas nós precisamos avançar em várias áreas, saúde e educação também. É possível, na questão da saúde, o nosso vice, o vereador Maurício, é médico, isso nos ajuda bastante, mas o meu sonho de consumo, vamos dizer dessa maneira, o que eu gostaria, o que me daria maior realização, além da infraestrutura, é a regularização fundiária. São as 40 mil escrituras que nós estamos assumindo esse compromisso. E eu digo como é que nós vamos fazer? Através do georreferenciamento. Hoje nós já fizemos mais de 10 mil e essas 10 mil são feitas praticamente de forma manual. Com o georreferenciamento nós vamos ganhar uma escala muito grande. E com isso nós vamos trazer mais dignidade e, sobretudo, respeito para a população. A população vai poder financiar um imóvel, financiar uma reforma, enfim, ter a valorização dos seus imóveis, do seu patrimônio. Então esse aí, eu diria que seria uma das principais realizações no segundo mandato. Uma área que por baixo atinge 100 mil pessoas. Atinge. Nós já atingimos umas 40 mil pessoas com a regularização que nós fizemos. Regularizamos o Panaí, eu chamo de Pané, mas muita gente chama de Panaí, aí Pedrinhas, Pané, boa parte de Jardim Santana, Rosalina de Carvalho, União Bandeirantes, entregamos quase 3 mil títulos em União Bandeirantes. Os primeiros títulos de regularização fundiária na história de Porto Velho, nos distritos, foram entregues na nossa gestão. Nova Califórnia, enfim, hoje eu assinei uns 300 títulos que serão entregues aí depois do processo eleitoral. Então, enfim, toda semana a gente está assinando o título de regularização fundiária e é possível avançar muito nesse quesito tão importante. É bom destacar que isso é uma demanda que já existia, né? Essa demanda da sua assinatura. E não é fácil. Até para que não se confunda. Sim, não, isso já existe. Não, isso aí é desde o começo do mandato que a gente vem entregando títulos. Não foi nada, não tem nada represado com relação a isso. Mas assim, não é uma coisa fácil de fazer. A gestão anterior não entregou nenhum título, Cícero. Nenhum título. Nós saímos de 0 na gestão anterior para mais de 10 mil. Olha, vai ficar pertinho de 11.500 títulos entregues nessa gestão. É muita coisa, é muita coisa. Mas pode melhorar muito e vai. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui no Rondônia ao Vivo mais uma vez. E aí a direção do Rondônia ao Vivo, a família Rondônia ao Vivo, deseja ao senhor uma boa sorte, já que tem mais uma eleição, uma nova eleição pela frente. Muito obrigado. Vamos de 45 no dia 29. Um beijo no coração de todos, um grande abraço, gente. Estamos juntos. Para você, amigo internauta, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.